Era 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, quando o RMS Titanic, na época o maior navio de passageiros do mundo, que ganhou a fama de inafundável, colidiu contra um iceberg ao sul da ilha de Newfoundland, no Canadá, tendo afundado completamente nas frias águas do Atlântico Norte, às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912. Com a tragédia, pelo menos 1.500 pessoas morreram e, com isso, tiveram suas histórias interrompidas. O luxuoso RMS Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra. A magistral embarcação tinha como destino a cidade norte-americana de Nova York. Entretanto, 4 dias após o início da viagem, o navio naufragou. Das 2.223 pessoas a bordo, 1.517 delas morreram, entre passageiros e tripulantes. 111 anos depois da tragédia, poucos corpos foram identificados pelos mais variados motivos. O primeiro deles é que, durante as buscas, a equipe de resgate encontrou apenas 333 corpos, mas decidiu devolver ao mar cerca da metade desse número, visto que o avançado estado de decomposição os deixou irreconhecíveis. Além disso, devido ao fato de muitos passageiros viajarem com a identidade falsa, se tornou impossível saber ao certo quem estava naquela embarcação. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. RMS Titanic é o nome oficial do transatlântico britânico mais conhecido como Titanic. A sigla RMS significa Royal Mail Steamer, vapor ou navio do Correio Real, que indica que esse navio era utilizado também para transporte das correspondências do Correio Real britânico. O RMS Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros na época de sua construção, que data do início do século XX. A embarcação foi desenvolvida pela empresa Harland & Wolff, situada na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. O RMS Titanic pertencia à classe Olympic e foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidava também da sua condução. O responsável pelo projeto do Titanic foi o engenheiro e construtor Thomas Andrew Jr., que viveu entre 1873 a 1912. A construção do Titanic teve início no ano de 1909 no estaleiro da Harland & Wolff, na Irlanda do Norte. O navio foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos da classe Olympic desenvolvidos por essa empresa, e a sua entrega aconteceu em 31 de maio de 1911. O navio chamava atenção pela sua grandiosidade e pelo luxo que ostentava. Partiu para sua primeira e única viagem em abril de 1912. O navio possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximadamente de 53 metros. A capacidade de carga do RMS Titanic era de 46.328 toneladas, chegando a 52 toneladas quando carregada. Durante a primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Quanto ao transporte, o Titanic poderia comportar mais de 3.300 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Um dos principais aspectos do interior do RMS Titanic era o luxo, e o espaço contava com uma decoração muito rica em ornamentos. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 da primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre as instalações presentes no RMS Titanic encontravam-se restaurantes, bibliotecas, salas de leitura,
piscinas do Converse reservadas, algumas aquecidas destinadas à primeira classe, ginásio ou quadra, salão de jogos, barbearias e elevadores, que eram 4 no total. Estima-se que o custo da construção do RMS Titanic tenha sido de 7,5 milhões de dólares na época. Considerando que o navio foi finalizado em 1911, o valor nos dias atuais corrigido de acordo com a inflação seria de mais de 234 milhões de dólares. O sistema de segurança com o qual o navio era equipado, 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco, fez com que o Titanic fosse classificado como um navio inafundável. No início da tarde de 10 de abril de 1912, o RMS Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez 2 paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a tripulação. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o RMS Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por 2 frentes frias, sendo a segunda mais forte delas, no dia 14 de abril, marcada por ventos fortes e queda brusca de temperaturas. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o RMS Titanic teve a sua viagem interrompida definitivamente quando o navio se chocou com um iceberg. Muito embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar da rota de colisão, ele não obteve sucesso em sua manobra. Como resultado, houve a perfuração de 5 dos compartimentos estanques do navio, o que permitiu a passagem de água para seu interior. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio RMS Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordens para que as mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic afundou por completo. O naufrágio do RMS Titanic aconteceu às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O navio estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros de Terra Nova, ilha canadense situada no Oceano Atlântico, próximo da costa do país. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do RMS Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres marítimos da história. Entre os mortos do acidente estava o capitão do navio, cujo corpo não foi recuperado. O navio, que veio ao resgate dos passageiros e tripulantes do RMS Titanic, deixou o local às 8h50 da manhã com 705 sobreviventes. Com o naufrágio do navio, que era tido como inafundável, uma série de melhorias na segurança das embarcações foram implementadas para que a história do RMS Titanic não se repetisse. Entre essas medidas estavam protocolos de segurança, como o aumento do número de salva-vidas a bordo e a adoção de radares capazes de detectar ameaças como icebergs, com registro de uso após a Segunda Guerra Mundial. Os destroços do RMS Titanic foram localizados 73 anos após o naufrágio. A descoberta aconteceu em 1º de setembro de 1985 e foi feita pelos oceanógrafos Jean-Louis Michel e Robert Ballard. Os remanescentes do transatlântico se encontram a 3.800 metros de profundidade e estão em estado avançado de deterioração causado pelo sal marinho, responsável pelo processo de corrosão das peças e pelas colônias de bactérias que consomem ferro e que se instalaram nos destroços. A localização dos destroços da RMS Titanic foi importante para que se tivesse mais detalhes sobre como aconteceu o naufrágio do navio, que, de acordo com a National Geographic, se seguiu de forma bastante violenta após o levantamento da popa. Com isso, constatou-se também que, de fato, o Titanic quebrou no meio antes de afundar. Os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco no ano de 2012 pela sua relevância como patrimônio cultural subaquático. A tragédia do RMS Titanic ficou marcada para sempre na história da navegação marinha e no imaginário da sociedade, tendo sido o tema principal de inúmeras produções audiovisuais, como documentários, peças de teatro, livros, curtas e longas metragens.
Uma das produções mais populares é o filme norte-americano Titanic, dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Trata-se de um drama fictício que conta a história de amor vivida por Rose e Jack a bordo do famoso navio, retratando a colisão com o iceberg e o naufrágio do RMS Titanic. O longa estreou no ano de 1997 e arrecadou 2,1 bilhões de dólares internacionalmente, sendo a terceira maior bilheteria da história do cinema até o momento. O RMS Titanic alcançava velocidade máxima de 23 nós ou 42,5 km por hora. O navio despejava cerca de 100 toneladas de cinzas no oceano diariamente, decorrente do carvão queimado para o seu funcionamento. O custo para dormir na primeira classe do Titanic naquela época, 1912, era de 150 dólares, o equivalente a aproximadamente 4.500 dólares do presente. A maioria das vítimas do acidente do Titanic foi de passageiros da terceira classe. O desastre do Titanic foi como a explosão de uma bolha. Havia uma forte sensação de abundância na primeira década do século XX. Elevadores, automóveis, aviões, rádio sem fio, tudo parecia tão maravilhoso, uma evolução infinita. Então, tudo veio abaixo, afirmou o cineasta James Cameron.